Formação Histórica do Mundo Contemporâneo, Aula 8, Texto 1. História Geral da África. Capítulo 3. A África tropical e a África equatorial, sob domínio francês, espanhol e português. A África tropical e equatorial, sob domínio francês, português e espanhol, estendia-se das ilhas do Cabo Verde, no Atlântico, ao litoral do Oceano Índico em Moçambique. As colônias francesas formavam um bloco contínuo, englobando diversos enclaves britânicos de diferentes extensões. As colônias portuguesas compreendiam 3 territórios continentais e 2 arquipélagos muito distantes uns dos outros. A colônia espanhola, situada ao sul da região, unia o rio Muni, em terra firme, e a ilha de Fernando Poo. A sua porção ao norte controlava a costa saariana. O período dos anos de 1935 a 1945 foi chamado a Idade de Ouro da Colonização e considerado como o apogeu da era colonial. Mas essas denominações conferem uma falsa impressão da real situação. Esta soi-disant Idade do Ouro, na realidade, termina impreterivelmente durante a grande crise econômica dos anos 30. Talvez fosse mais exato dizer que os anos 1935 a 1945 tenham constituído a década de ouro do extremismo de direita na Europa. Foram os anos do triunfo e, posteriormente, do ocaso da ambição fascista. As colônias das 4 potências imperiais europeias foram profundamente afetadas pelas tendências fascistas que haviam se expandido em suas respectivas metrópoles. Mas, de diversas e muito complexas formas, os impérios da Itália, de Portugal, da Espanha e da França haviam sofrido os traumatismos de uma Europa em guerra consigo mesma. Neste contexto, a África não foi uma vítima passiva. O fascismo conduziu à invasão da Etiópia pela Itália e à resistência da África a esta agressão. 1935-1941. Estes acontecimentos também são abordados no presente volume. O capítulo em curso trata da evolução das colônias portuguesas, espanholas e francesas. Em meados dos anos 30, a Espanha se encontrava rasgada pela Guerra Civil. Portugal via-se consolidar uma ordem política fascista que reinaria da chegada ao poder de Salazar em 1932 até o golpe de Estado do general Spínola em Lisboa no ano de 1974. A França estava ocupada pela Alemanha nazista em 1940 e o regime de Vichy colaboraria com o nazismo até a libertação do país em 1944. Este capítulo tratará de forma parcial a natureza do imperialismo europeu na década de ouro do fascismo europeu. Quais teriam sido para os impérios português, francês e espanhol as repercussões do desenvolvimento do extremismo de direita de 1935 a 1945? Em Portugal, este período corresponde à estabilização de uma ditadura de direita que agravaria uma política colonial já particularmente repressiva. A divisão da França sob o regime de Vichy criou elos instáveis no Império Francês da África. O triunfo do general Franco considera novas orientações à política colonial espanhola na África. De política negligente sobre a monarquia, ela se transformara em uma forma mais perniciosa de exploração. Após a Guerra Civil na metrópole, o caráter racista do imperialismo espanhol se acentua fortemente. Este capítulo pretende mostrar que a década fascista 1935-1945 teve maior impacto sobre o nacionalismo africano que sobre a natureza do imperialismo europeu. Se as políticas coloniais da França e dos Estados Ibéricos
se degradaram sob a direção fascista de Salazar e Franco e sob o regime de Vichy. Entretanto, a mudança mais contundente foi a reação da África a estas políticas. A década de 1935-1945 configurou um importante ponto de inflexão para a história da libertação da África, mas muito mais que um momento decisivo para o próprio imperialismo europeu. A era fascista nada mais foi senão um novo parágrafo da história dos impérios europeus, mas ela inaugurou um novo capítulo nos anais do nacionalismo africano. Mas qual teria sido a natureza da reação da África frente às tendências fascistas e imperiais deste período? A resistência da África manifestou-se sob diversos aspectos: político, militar, econômico e cultural. Politicamente, os idos de 1935-1945 foram marcados pelo desenvolvimento do nacionalismo moderno, pela aparição de novos níveis de consciência política, pelos balbuciamentos de organizações políticas modernas e pelo nascimento de jornais nacionalistas, como o Correio do Golfo de Benin. Militarmente, os africanos participaram como soldados na luta contra as ditaduras fascistas da Europa. Embora sujeitos coloniais, eles eram explorados por ambas as partes do conflito europeu. Por vezes, foi possível que os africanos ao mesmo tempo se armassem contra os seus mestres coloniais. Culturalmente, a resistência africana tomou por vezes um caráter religioso. Nós ilustraremos mais adiante essa tendência, relembrando o caso dos Mourides do Senegal e o papel dos discípulos de Cheikh Hamullah no Sahel. Estes dois movimentos haviam aparecido anteriormente, mas ganharam amplitude durante a década de 1935-1945. Todavia, o Islã não foi a única religião a trazer uma resposta africana à era do fascismo. O cristianismo e as religiões tradicionais africanas também se revestiram em certos momentos de uma coloração política. Convém notar particularmente a natureza andrógina das crenças tradicionais. Pastoras e padres se manifestaram diante das pressões da mudança social. Sob o efeito das dificuldades econômicas desta década do fascismo, os Joola, Diola, Jola e Jola da Baixa Casamansa se sublevaram durante um breve período contra a ordem colonial. Sob a direção da pastora Aline Sitoé, uma vez mais a cultura africana estava diante da exigência de responder ao desafio da injustiça colonial. Retomaremos posteriormente o tema da rebelião de Aline Sitoé. No tocante à resistência econômica da África, ela se traduziu pelo nascimento de sindicatos e de movimentos cooperativistas modernos, bem como pela reivindicação de uma parte mais equitativa da produção de suas economias nascentes. A Segunda Guerra Mundial constituiu, portanto, um acontecimento decisivo, o catalisador de uma radical transformação. A África que emergiu do conflito era bem diferente da miragem de tranquilidade que lá viram seus colonizadores. Do ponto de vista, a década de 1935-1945 corresponde não ao apogeu do colonialismo, mas ao começo de sua decadência. Qual seria então a natureza da dominação colonial durante este período? Como diferentes impérios europeus estariam eles organizados? Qual seria a estrutura do imperialismo? É mister, primeiramente, responder a estas questões fundamentais. A política colonial da França. Durante o período considerado, as possessões francesas estavam reunidas em duas federações de colônias e em territórios sob mandato.
A África Ocidental Francesa, AOF, de superfície correspondente a 4.633.985 km², compreendia o Senegal, o Sudão francês, atual Mali, a Guiné Francesa, o Alto Volta, atual Burkina Faso, a Costa do Marfim, o Dahomey, atual Benin, o Niger e a Mauritânia, e tinha como capital federal a cidade de Dakar. A África Equatorial Francesa, AEF, cuja extensão era de 2.510.000 km², e a capital, Brazzaville, reunia as colônias do Congo Médio, atual Congo, do Chad, de Ubangui, Chari, atual República Centro-Africana, e do Gabão. Os dois territórios sob mandato eram Camarões, 432.000 km², e Togo, 57.000 km². Possessões tomadas da Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial, partilhadas entre a Grã-Bretanha e a França e postas sob o mandato da Sociedade das Nações, SDN. O sistema colonial francês estava fundado em uma administração centralizada e direta. Um governador-geral, representante do ministro das colônias, estava na direção de cada agrupamento de território. Os territórios sob mandato eram administrados por um alto comissário da República. Diferentemente das colônias, nestes territórios sob mandato não havia alistamento militar, e a França cabia apresentar à SDN um relatório anual de sua administração. Durante boa parte da década, os governadores gerais e os alto-comissários governariam por decreto tomados por conta própria ou procedentes dos decretos de autoridades governamentais francesas. Eles eram assistidos por um conselho de governo de papel puramente consultivo. Além disso, este conselho era formado por alto funcionários diretamente subordinados ao governador-geral ou ao alto comissário, dos quais eles eram colaboradores próximos, tais como o secretário-geral, que podia assegurar o ínterim na ausência do governador-geral, o comandante superior das tropas coloniais, o procurador-geral, e os diretores gerais dos serviços federais, finanças, saúde e educação. O governador-geral detinha poderes muito amplos. Nenhuma lei, nenhum decreto, mesmo que especialmente tomados para o grupo de colônias considerado, não são aplicáveis antes de terem sido promulgados pelo governador-geral por decreto. Ele possuía não somente autoridade sobre a administração, mas também dispunha de uma força armada. Ele nomeava e revogava a seu bel prazer. Tratava-se verdadeiramente de um procônsul. Em Dakar, Brazzaville, Lomé e Yaoundé, os governadores gerais e os altos comissários eram assistidos por repartições que asseguravam serviços gerais. As mais importantes eram as direções de assuntos políticos, de finanças, de trabalhos públicos, de educação, dos assuntos econômicos e da saúde. Graças a estes serviços, o governador-geral acompanhava regularmente a vida administrativa das colônias. A África Equatorial, reagrupando somente 4 territórios e dispondo de parcos meios de comunicação, era tendencialmente considerada como uma colônia única. Muito frequentemente, o governador-geral assegurava também as funções do governador do Congo Médio. Ele nomeava delegados ou comandantes superiores no Gabão, no Chad e em Ubangui-Chari. Na direção de cada colônia encontrava-se um tenente-governador, colocando sob as ordens do governador-geral. Correção. Na direção de cada colônia encontrava-se um tenente-governador,
colocado sob as ordens do governador-geral. Ele contava em seu entorno com um conselho administrativo similar ao conselho de governo. Ele era o chefe administrativo da colônia, dirigente dos serviços especializados correspondentes aos serviços federais. No interior do país, ele era representado por administradores das colônias, denominados comandantes de círculo, pois cada colônia estava dividida em um número variável de unidades territoriais chamadas circunscrições ou círculos. A África Ocidental contava com uma centena e a África Equatorial com por volta de 50 destas unidades. No Camarões e no Togo, o território era dividido em circunscrições de 60 a 70 para o primeiro e uma dezena para o segundo. A administração era garantida na base de sua estrutura por chefes de cantão e chefes de comunidade. Em princípio, as antigas famílias reinantes garantiam estas funções, mas na realidade estes chefes eram somente auxiliares, cujo papel consistia essencialmente em executar as ordens recebidas do comandante de círculo. Eles podiam igualmente ser escolhidos no exterior das famílias reinantes. Antes de 1914, os teóricos da colonização pensavam em estabelecer uma rede de funcionários com autoridade em todos os níveis, suprimindo assim toda a intermediação de autóctones. Esse projeto foi abandonado no momento da supressão de numerosos postos durante a guerra. A burocracia absorvia a maioria dos administradores coloniais. Em lugar de servir in loco, eles lotavam os escritórios das capitais cantonais. Em 1937, computavam-se 385 administradores, dos quais metade estava em atividade nas capitais cantonais. Antes de 1914, os teóricos da colonização pensavam em estabelecer uma rede de funcionários com autoridade em todos os níveis, suprimindo assim toda intermediação de autóctones. Esse projeto foi abandonado no momento da supressão de numerosos postos durante a guerra. A burocracia absorvia a maioria dos administradores coloniais. Em lugar de servir in loco, eles lotavam os escritórios das capitais cantonais. Em 1937, computavam-se 385 administradores, dos quais metade estava em atividade nas capitais cantonais. Esta burocratização afetava até mesmo os ciclos em que, ao invés de efetuar viagens de controle, os administradores passavam o seu tempo a redigir relatórios. Nota 3. A denominação círculos prevaleceu na AOF Togo, ao passo que em 1934 as 49 circunscrições da AEF foram reduzidas a 20 e batizadas de departamentos. No Camarões, o território foi recortado em regiões entre 15 e 20, compreendendo de 60 a 70 subdivisões. Se os primeiros administradores se dedicavam a conhecer o seu país e até mesmo escrever livros a respeito após a Primeira Guerra Mundial, os administradores formados na escola colonial possuíam sobre o lugar apenas uma formação teórica. Em razão disso, havia cada vez menos especialistas e cada vez mais burocratas intercambiáveis aplicando os mesmos princípios e os mesmos métodos, tanto em Agades quanto em Sassandra, em nada preocupados com as realidades locais. O comandante de círculo era o principal representante do poder colonial, conhecido pelos africanos. Tratava-se de um déspota local e em um sistema despótico. Ele era simultaneamente chefe político, chefe administrativo, chefe da polícia, procurador-geral e presidente do tribunal indígena. Ele prescrevia o imposto de captação, controlava o recebimento das taxas, exigia o trabalho forçado, confiscava as culturas de exportação, mobilizava o trabalho obrigatório e impunha o serviço militar.
Ele era julgado em função dos benefícios obtidos para a França e não, em contrário, pelos serviços que ele viesse a oferecer aos africanos. A sua preocupação não era atender às necessidades dos autóctones, mas, em oposição, tratava-se de zelar pelos interesses das câmaras de comércio e das grandes empresas, capazes de impor métodos pouco ortodoxos aos governos e administradores. Uma administração que não levasse em conta os interesses da população, que inexoravelmente desembocaria na opressão política, o comandante de ciclo e o chefe de cantão provocaram profundos traumatismos no meio rural. A cobrança do imposto de captação, o recrutamento de soldados ou trabalho forçado esgotaram o meio rural. Os chefes da comunidade constituir-se-iam em simples fantoches, posteriormente em agentes implacáveis da exploração. Se o imposto não fosse arrecadado, eles eram destituídos e encarcerados. Por outra parte, se eles obtivessem êxito aos olhos de seus mestres coloniais, seriam detestados pelos seus, os camponeses. O advento do governo da Frente Popular na França em junho de 1936 não trouxera relevantes mudanças ao sistema colonial. Diante da necessidade de enfrentar por toda parte fortes tendências de direita, o governo socialista proclama a necessidade de extrair do sistema colonial o máximo de justiça social e de potencial humano. Ele recomendava algumas reformas, mas sem indicar os meios necessários à sua realização. No momento da queda da Frente Popular, suas modestas ideias reformistas não haviam encontrado nenhum eco favorável na África colonial. A estrutura fundamentalmente dirigista da administração colonial se combina com um sistema de consulta em que as aparências democráticas se prestavam, sobretudo, a mascarar o autoritarismo. O sistema democrático das comunas mistas, das comunas indígenas, dos conselhos de notáveis e das 4 comunas urbanas do Senegal formavam um conjunto de relações sistematicamente populado pela administração. Com efeito, somente uma ínfima minoria da população participava das consultas. O número de eleitores nas comunas do Senegal, Saint-Louis, Dakar, Gorée e Rufisque não ultrapassava, em hipótese alguma, 10.000 indivíduos. Nas regiões rurais, o Conselho de Notáveis preparava as pesquisas de recenseamento e coletava o imposto de captação. Ele fazia por ordem do governo e não na qualidade de representante do povo. A política colonial de Portugal. Em Portugal, a política colonial tomará outros rumos em 1930, ocasião em que Antônio Salazar, conselheiro financeiro do regime militar, que em 1926 derrubara a República Liberal, se torna ministro dos Assuntos Coloniais. Uma das suas principais medidas visava criar uma ditadura civil semifascista, o Estado Novo. Ela consistia em subordinar os interesses econômicos das colônias aos interesses da metrópole. Para enfrentar a grande crise econômica mundial e a interrupção do fluxo de remessas de fundos dos portugueses de além Atlântico, Portugal reduziria radicalmente os serviços da administração metropolitana e imporia com todo rigor uma nova política cujo objetivo era extrair a riqueza da África. Nem o Estado e tampouco a iniciativa privada possuíam recursos destinados a investimentos na África. A exploração colonial estava, portanto, fundada sobre as mais simples práticas, entretanto as mais duras, relativas ao trabalho forçado, a taxação obrigatória da produção agrícola e a venda para a África do Sul, de contratos de trabalhadores migrantes. Era Lisboa quem determinava a conduta global da política colonial. O sistema era semelhante ao sistema francês, contando com uma hierarquia administrativa, comportando desde o governador-geral até os chefes de circunscrição, todos submetidos às leis e diretrizes decididas pelo governo de Lisboa e dotados de poderes similares àqueles dos seus colegas franceses. Autocrata e antidemocrata na metrópole, o fascismo português reforçava os métodos dirigistas em vigor nas colônias. Mesmo antes da era fascista,
Portugal geralmente praticara na África uma política de segregação, sobretudo pós-1910. Esta política relegava o autóctone ao fundo da estrutura social. Os indígenas, tal como nas possessões francesas, tinham poucos direitos e estavam submetidos ao trabalho obrigatório, cujo caráter representava por pouco que não a continuação da escravatura. A ausência de inovação caracterizava singularmente as colônias portuguesas, que também suportavam uma exploração mais intensa, com exceção de capitais regionais como Bissau, Luanda e Lourenço Marques, e subtraindo um pequeno número de outras cidades onde tal desenvolvimento industrial ocorrera, o interior do país se mantinha como um reservatório onde se explorava o trabalho forçado, especialmente por intermédio dos mercadores brancos que compram as colheitas dos camponeses. Na década de 1935-1945, assim se configurou nas colônias portuguesas, marcada pela crise econômica, pelo endurecimento do regime fascista e pela Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito às ilhas de Cabo Verde, a grande crise econômica mundial traduziu-se pelo retorno de muitos milhares de trabalhadores imigrados repatriados pelos Estados Unidos. Estes imigrantes haviam trazido ao país os fundos poupados do Novo Mundo. Entretanto, o arquipélago era muito pobre e grande número de cabo-verdianos foram obrigados a retomar o caminho do exílio. A sua preferência, naturalmente, recaiu sobre os países da América Latina e na espera pelo momento de sua instalação nos Estados Unidos. Pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial e posteriormente à grande seca que se abateu sobre as ilhas, uma corrente migratória dirigir-se-ia rumo a Dakar, onde os homens exerciam a profissão de sapateiros, sucateiros, cabeleireiros, ao passo que as mulheres tornavam-se domésticas. Uma nova grande seca entre 1941 e 1942 produziu 20 mil mortes em uma população de 180 mil habitantes. Embora seu país não fosse considerado uma colônia regida pelo sistema de indigenato, nesse período os cabo-verdianos rapidamente tomaram consciência que, na realidade, eles não eram integralmente portugueses. No exército português, apesar dos regulamentos, eles sequer podiam aceder ao posto de furriel. Este exército, estacionado nas ilhas durante a guerra, com importantes reservas de alimentos, nada fez para socorrer os famintos cuja morte ocorreu em ausência de qualquer assistência. Irônico detalhe, a construção em Tarrafal de um campo de concentração para inimigos do regime salazarista, após 1936, garantiu trabalho a numerosos habitantes. A sua condição de cidadãos portugueses e o seu nível de instrução relativamente elevado lhes permitiam, entretanto, procurar emprego na Guiné Portuguesa ou em Angola, onde alguns deles viriam desempenhar posteriormente um papel determinante na luta de libertação. Cinderela das colônias portuguesas durante esta década, a Guiné conheceu poucos progressos. A exportação do amendoim, cultura dos pequenos agricultores, não aumentava senão lentamente em razão da erosão contínua das terras, e os esforços empreendidos para introduzir o trabalho obrigatório seriam solapados pela fuga de populações rumo ao Senegal ou à Guiné Francesa. A influência de Cabo Verde, sempre maior que aquela de Portugal, se manifestou pela imigração dos cabo-verdianos, não somente como auxiliares da administração, mas também na qualidade de pequenos agricultores ou artesãos. No sistema português, as ilhas de São Tomé e Príncipe representavam a colônia de plantação por excelência. Uma trintena de companhias dividia entre si a maior parte das terras cultivadas, enquanto a administração colonial era somente seu instrumento, preocupada principalmente em lhes prover a mão de obra necessária às suas atividades. Este problema agravou-se sobre o regime fascista. Os autóctones repugnavam o trabalho nas plantações e foi preciso trazer mão de obra de Angola e de outras colônias. Entretanto, esta operação mostrava-se de mais em mais difícil. Em 1920 e 1940, o número de trabalhadores caíra de 40 mil para 30 mil indivíduos.
No mesmo período, com a baixa da fertilidade natural das terras e, em consequência deste quadro, aconteceu uma forte quebra das exportações de cacau e as ilhas perderam sua posição privilegiada no mercado mundial deste produto, constituindo assim uma nítida ilustração da ineficácia do regime português. Situação semelhante àquela de Angola e Moçambique, a queda nos preços dos produtos coloniais era duramente sentida por todos, sobretudo pelos pequenos proprietários africanos, mas também pelos grandes agricultores. O Portugal de Salazar não tinha os meios para desenvolver a economia. Ele reservara a tarefa do investimento às grandes companhias de capital supranacional, especialmente no tocante à exploração mineral. Em Moçambique, a maior parte da renda era extraída da mão de obra anualmente enviada rumo à África do Sul, às dezenas de milhares de homens com vistas ao trabalho nas minas de ouro do Witwatersrand. A situação de dominação colonial não oferecia aos africanos possibilidade alguma de escaparem ao duplo controle da administração e dos colonos, dos quais formavam uma frente contra os autóctones. Desde 1933, o ministro das Colônias, Armando Monteiro, sublinhara a importância social das colônias, sugerindo a transferência massiva dos proletários brancos desempregados na Europa rumo à África, poupando assim as metrópoles da contestação operária e, pela mesma ocasião, assegurando o branqueamento da África portuguesa. Tratava-se da filosofia fascista sob nova roupagem. Entretanto, esta política de imigração foi entravada pela pobreza dos colonos, desprovidos de conhecimentos técnicos e de capitais. Eles não podiam sobreviver senão explorando ao extremo a população autóctone, sendo levados a ocupar os mais modestos empregos, bloqueando o acesso dos africanos aos escritórios, à administração e até mesmo às usinas. A situação colonial criava assim entre africanos e europeus uma potente barreira social que reforçou e justificou a barreira da coloração da pele. Para melhor assegurar a sua dominação, o regime de Salazar teve que encontrar aliados. O acordo entre as missões assinado com Santa Fé em 1939 desdobrar-se-ia em uma concordata no ano seguinte. As missões católicas se tornaram o braço do Estado na educação da população africana. Isto não trouxe nenhum efeito maior ou mais grave a São Tomé e Príncipe, e tampouco ao Cabo Verde, mas criou dificuldades constantes para a Guiné, onde a população, apegada às tradições e reforçada pela importante presença do Islã, resistiu à tentativa de catolização da colônia. As missões receberam alguns subsídios do Estado, mas foram obrigadas a financiar a tarefa a qual elas se haviam proposto, um mínimo de escolarização, contando com os donativos obtidos junto aos crentes. A política colonial da Espanha. Nas colônias espanholas, a situação não era de todo mais brilhante comparativamente às colônias portuguesas. A Espanha não tinha política colonial adaptada aos territórios da África tropical. A velha administração monarquista tinha por muito tempo oferecido sua preferência primeiramente a Cuba e em seguida ao Marrocos. Antes da Guerra Civil, a África Equatorial não possuía existência administrativa autônoma. Lhe faltava, portanto, uma orientação política própria. A política africana da monarquia se caracterizava, na melhor das hipóteses, por uma indulgente negligência na Guiné Espanhola, onde a situação variava de território a outro. A ilha de Fernando Poo praticava uma agricultura essencialmente voltada para a exportação, ao passo que no continente o rio Muni, atual Guiné Equatorial, não produzia nada além de madeiras tropicais. A política agrícola em Fernando Poo, a criação de plantações de cacau, era inspirada na colonização portuguesa de São Tomé, mas ela foi contrariada pela recusa por parte dos autóctones, os Bubi, em lá trabalharem.
A atividade agrícola era, por conseguinte, dependente dos trabalhadores importados. Após um escândalo vindo à tona em 1930 e depois da intervenção da Sociedade das Nações, o tráfico de trabalhadores cru da Libéria, forma travestida de escravatura, fora restringido e finalmente interrompido. Durante a Guerra Civil, o governo republicano e as tropas fascistas de Franco se enfrentaram ao mesmo tempo no Saara e no Rio Muni. Ao obter o poder, Franco trouxera algumas modificações de ordem orçamentária para a administração das colônias, dando autonomia para a Guiné Equatorial e o Saara espanhol. O regime franquista se interessava mais pela Guiné, investindo nela para extrair lucros, impondo-lhe ao mesmo tempo um regime opressivo e racista. A versão espanhola do fascismo antecipava seu dízimo nas colônias. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial rompeu o silêncio envolvendo a política colonial nos anos 30 e lançou a África em uma nova tormenta. O conflito acelerou a evolução de atitudes que já haviam começado a mudar. Particularmente na África Francesa, novas políticas se desenhavam. Os domínios português e espanhol haviam permanecido muito à margem desta evolução. A Península Ibérica não se encontrava diretamente engajada na conflagração mundial. Os sujeitos franceses das colônias estavam uma vez mais submetidos ao recrutamento e ao alistamento militar. A França gozava de uma longa tradição na utilização de tropas negras. Já no curso da Primeira Guerra Mundial, soldados africanos haviam combatido em seu nome por todas as frentes. A partir de 1930, 15 mil homens foram recrutados anualmente e incorporados aos regimentos de Em 1939 e 1940, um contingente de 80 mil indivíduos foi enviado à França e 100 mil outros soldados africanos atravessaram o mar entre 1943 e 1945 para combaterem na Itália e mais além. Para a África Negra, entretanto, o esforço de guerra não consistia somente em fornecer soldados, mas também em prover matérias-primas e gêneros alimentícios escassos na produção da população local, onde as condições eram por vezes dramáticas. Na África, a França estava dividida pela guerra. A Terceira República desaparecera logo após a derrota de junho de 1940 e a reforma em Vichy, um estado de caráter fascista dirigido pelo Marechal Pétain, condutor de uma política de colaboração com os alemães. O seu rival, o general Charles de Gaulle, lançaria um chamado de continuidade da guerra, ombro a ombro com a Grã-Bretanha, em nome da França livre. É precisamente na África que o enfrentamento entre o regime de Vichy e a França livre tomaria contornos muito agudos. A África Ocidental e o governador-geral Boisson proclamariam sua fidelidade a Vichy, enquanto a África Equatorial, após muita hesitação, tomaria partido favorável a Félix Eboe, administrador negro originário da Guiana Francesa e governador do Chad, o qual se aliaria ao general de Gaulle e seria seguido pelo Camarões, pelo Congo e pelo Ubangui Chari. O coronel Leclerc seria obrigado contra os viquistas a reconquistar o Gabão, que se retratara. Britânicos e gaulistas tentariam conquistar Dakar, mas fracassariam, e a África Equatorial, onde Eboe se tornara o governador-geral, constituíra-se na principal base territorial da França livre. O esforço de guerra não trouxe benefício a nenhuma das duas confederações francesas. Isoladas da metrópole, as colônias quase não recebiam nenhum produto manufaturado, salvo através do mercado negro. Nas regiões agrícolas, os camponeses eram forçados a fornecer cereais.
Nas regiões de floresta, a obrigação de prover borracha assolava os campos. Com efeito, na ausência da cultura de hévea, a população era obrigada a buscar muito longe, nos confins da mata, os cipós de borracha, atividade que dizimou muitos nativos em razão dos ataques de serpentes e das doenças. Nas cidades desse período, cadernetas de racionamento eram entregues aos europeus e aos negros assimilados. Vivendo a europeia. Bens de consumo chegaram ocasionalmente provenientes das vizinhas colônias britânicas. A discriminação atingia igualmente os produtores. O cacau era pago aos africanos em valor correspondente a 2,60 francos por quilo, quanto aos europeus lhes era ofertado o valor de 4,50 francos pelo mesmo volume. Ademais, os brancos estavam dispensados do trabalho forçado, enquanto comunidades inteiras de negros podiam ser compelidas a trabalhar na reconstrução de estradas ou implantações de propriedades dos brancos. A título de exemplo, seguem as obrigações que pesavam sobre o Círculo Administrativo da Guiné. Atualmente, o Círculo fornece 490 operários para a estrada de ferro Conakry, Níger, 80 operários para a plantação Baro, Círculo de Cancan, 80 operários para a plantação Del Sol, 15 operários para bananais africanos, 40 operários para os bananais de Linkeni, 200 operários para as obras públicas de Cancan, 100 operários para a carvoaria de Conakry, 100 operários para o trabalho da reconstrução de estradas. Total, 1.015. Trata-se de uma carga pesada para o círculo. Muitas deserções ocorreram em razão da repulsa do indígena do círculo em trabalhar para outrem, mesmo quando pago e alimentado. Eis a razão das frequentes reclamações da CFCN, Estrada de Ferro Conakry Níger, e os dois produtores agrícolas. Todo desertor capturado deve ser conduzido perante o Tribunal de Primeira Instância, artigo 28 do Código Penal Indígena. Em 1942, os Joola de Baixa Casamansa se revoltaram contra esses excessos, conduzidos pela pastora Aline Sitoé, que protestava contra o fato dos agentes do comandante exigirem dos camponeses um volume de arroz superior ao que eles realmente eram capazes de produzir. Tropas intervieram e muitos Joola foram mortos. Aline Sitoé foi exilada em Tombuctu, juntamente com seus principais tenentes. Ela lá morreria. Em 1942, os Joolas da Baixa Casamansa se revoltaram contra esses excessos, conduzidos pela pastora Aline Sitoé, que protestava contra o fato dos agentes do comandante exigirem dos camponeses um volume de arroz superior ao que eles realmente eram capazes de produzir. Tropas intervieram e muitos Joola foram mortos. Aline Sitoé fora exilada em Tombuctu juntamente com seus principais tenentes. Ela lá morreria. Ali, como alhures, a produção baixara. A mão de obra era rara em razão do recrutamento e do alistamento militar, mas também porque a população fugia dos agentes da colonização francesa e buscava refúgio nas vizinhas colônias britânicas e portuguesas. No Senegal, as exportações de amendoim, que haviam atingido 580 mil toneladas na véspera da guerra, decaíram para 174.500 toneladas em 1941. Foi necessário proceder um recrutamento massivo de navetanes, ou trabalhadores temporários em países vizinhos, como a Guiné Francesa e o Sudão Francês, para que a produção atingisse 429 mil toneladas em 1945. A guerra sofreu um feliz contragolpe no Senegal. Como prelúdio de uma assaz tímida industrialização, uma fábrica de óleo vegetal lá fora criada pela empresa francesa Le Sieur, a qual se concedera autorização para a construção de uma olearia em Dakar. Sua produção atingiu em 1941 o patamar de 400 mil toneladas.
O governo recebeu solicitações de outras indústrias no sentido da obtenção de autorização para abertura de usinas e, apesar da impropriedade e o conservadorismo administrativos, o movimento estava inclinado em direção a uma nova autossuficiência econômica. Desta forma, apesar da oposição dos industriais metropolitanos, a indústria do óleo se desenvolveu no Senegal após a penúria da matéria-prima oleaginosa inerente ao estado de guerra e à falta de transporte. Nas regiões úmidas ao longo da costa, algumas culturas de exportação afundaram com a produção de banana, enquanto outras, como o café ou o algodão, progrediram. O poder de compra dos africanos, no entanto, estava arruinado pelos preços extremamente baixos dos produtos de exportação e pelos elevados preços dos produtos importados. A exploração econômica foi acompanhada na África Ocidental por um endurecimento da política colonial. O regime de Vichy, de orientação fascista, suprimira todas as instituições de caráter representativo. O Conselho Colonial, os conselhos municipais, os partidos políticos, os sindicatos e a representação na Assembleia Nacional Francesa haviam desaparecido com o fim desta última. O Código Penal fora revisado e ganhara caráter repressivo. O regime fascista também introduzia medidas racistas até então desconhecidas. Racionamentos distintos em função da origem africana ou europeia, vagões diferentes para viajantes brancos ou negros e inclusive tarifas variadas de acordo com a característica racial. Situação política e social. A década de 1935-1945 conheceu, se não mudanças, pelo menos sinais indicadores de reviravoltas. A letargia que caracterizava a economia das colônias portuguesas e espanholas correspondia muito naturalmente ao conservadorismo social. As estruturas sociais lá permaneciam imutáveis e os pequenos territórios ignoravam quase completamente a vida urbana que implicava em si grandes mudanças. Bissau ou Praia eram apenas grandes vilarejos onde alguns brancos e mestiços viviam à parte, em velhos bairros coloniais. Lourenço Marques e Luanda eram certamente diferentes, mas a vida urbana africana que a geração precedente conhecera em toda sua animação estava adormecida. Por toda a África, os campos lideravam o trabalho colonial e a extração de produtos agrícolas. Entretanto, o ambiente rural não desfrutava de nenhum benefício destas atividades. As grandes plantações que atraíam migrantes provenientes do continente nas ilhas de São Tomé e Fernando Poo lhes proporcionavam trabalho mediante um sistema que não perturbava a ordem estabelecida pelo colonizador. Nas possessões francesas, os sinais de mudança eram mais perceptíveis, embora o governo da Frente Popular tivesse curta duração e sua política colonial não se distinguisse por nenhum radicalismo. A chegada dos socialistas ao poder afetou a vida das colônias. Em Dakar, Brazzaville ou Cotonou, a vida urbana conheceu certa animação graças aos revoluídos e aos sindicatos legalizados em 11 de maio de 1937. Embora não seja possível falar verdadeiramente de uma burguesia do Senegal, os comerciantes, os funcionários públicos e alguns ricos mercadores lá constituíam uma categoria interessada pela vida na colônia e os operários lá formavam uma categoria relativamente numerosa, suficientemente organizada e capaz de desencadear greves como aquelas dos ferroviários de Thiers em 1938. Até 1939, os campos levaram sem grandes alterações a tradicional vida patriarcal, mas por toda parte o esforço de guerra rasgaria o véu. Um lento movimento populacional aconteceu em direção às capitais cantonais e regionais. Por toda parte esse esforço tornara odiosos os chefes de cantão e os comandantes de círculo. Os primeiros eram tidos desde logo como agentes malfeitores do colonialismo. Assim, muitas famílias de chefes estavam desacreditadas, levando as autoridades coloniais a revogar ou mesmo prender os chefes cuja credibilidade e prestígio estivessem perdidos aos olhos da população.
O questionamento das estruturas tradicionais teve início no contexto de reclamações formuladas contra os chefes. O surgimento de dirigentes políticos precipitaria este processo. Em alguns casos, a resistência africana armada diante da dominação francesa observa durante esta década tinha raízes em uma época bem anterior. Nos anos 30, os Kabila mouros haviam continuado a lançar razias, gazva, contra as fortificações e os estabelecimentos franceses da Mauritânia. Entre 1931 e 1933, os Ribayat Regibat lançariam ataques semeadores de confusão entre os franceses derrotados em Montoncy. As tropas motorizadas vindas do Maghreb ocupariam Tindouf, o último ponto insubmisso somente em 1935, realizando assim a primeira ligação terrestre entre o Marrocos e a África Ocidental. A paz colonial e o desenvolvimento do comércio favoreceram, a contragosto dos colonizadores, a mesma expansão do Islã, enquanto os missionários expandiam o cristianismo. Dois movimentos islâmicos com raízes no período precedente merecem especial menção: o mouridismo no Senegal e o ramalismo no Sudão francês. O mouridismo ligado à Qadria do Marrocos foi fundado aproximadamente no século XIX por Sheikh Ahmadou Bamba. Deportado duas vezes, primeiro para o Gabão em 1895-1902 e em seguida para a Mauritânia 1902-1907, a sua ação desenrolou-se essencialmente na região Wolof, no Senegal, profundamente afetado em razão das transformações geradas pela conquista e pela longa presença europeia. Ahmadou Bamba era não violento, sem pôr em xeque o regime colonial. A sua doutrina exigia do discípulo uma obediência absoluta ao chefe e aos seus mandatários. Dessa forma, estabelecia-se uma cadeia e uma rigorosa hierarquia. Camponeses e outros elementos rurais encontravam, por esse viés, uma proteção patriarcal diante dos colonos substitutos dos chefes tradicionais. Ahmadou Bamba afirmava o caráter santificador do trabalho militante em serviço do marabuto. As autoridades reconheceram no mouridismo um caráter inofensivo. Touba, a cidade santa do mouridismo, tornara-se em 1927, após a morte de Ahmadou Bamba, uma populosa cidade onde o camponês seria chamado a cultivar a terra e a produzir muito amendoim. O coletivismo patriarcal assim ressurgiu consagrado por um laço religioso. Ele exigia um trabalho muito penoso, mas assegurava a salvação eterna e a sobrevivência em um mundo difícil. O mouridismo aparecia desta forma como uma adaptação ao sistema imposto pelo colonizador. Após as dissidências consecutivas à morte de seu fundador, a nova confraria instalou-se confortavelmente no quadro colonial, ainda mais facilmente porque os chefes mouridos eram os maiores produtores de amendoim. Assistimos nos anos 30 uma verdadeira colonização mourida nas terras de Jolof e do Cayor, onde a confraria fundara as comunidades agrícolas, estendendo assim a produção de amendoim. Em 1936, um conflito opôs pioneiros mouridos e clãs Fulbe no Baol, apesar do veredicto do Tribunal Colonial favorável ao reconhecimento dos Fulbe como legítimos proprietários das terras. Os mouridos utilizariam a força e destruiriam os vilarejos de pastores. A administração seria conivente com os produtores de amendoim. Em 1945, os mouridos eram estimados em 100 mil indivíduos. Eles produziam a terça parte do amendoim no Senegal. Transformada em lugar de peregrinação desde então, Touba atraía dezenas de milhares de peregrinos desejosos em visitar o túmulo de Ahmadou Bamba e oferecer as suas oferendas ao chefe da confraria. O ramalismo nasceu no Sudão, atual Mali, em Nioro de Sahel. Um místico Sheikh Ramallah, na realidade Ramalula,
atraiu para si milhares de adeptos e foi alvo de violentos ataques provenientes das confrarias estabelecidas. Em que pese em alguns desvios, ele se apresentou como um dos principais propagadores do Tijaniwa na África Ocidental e também combatera pela dignidade e pela identidade dos povos da África. As autoridades coloniais prenderam-no em consequência de incidentes desenrolados em Nioro no ano de 1933 e internaram-no durante 2 anos. Mas as lutas entre ramalistas e membros de outras confrarias seriam retomadas. Como decorrência de divergências teológicas, esses acontecimentos encobririam uma profunda desaprovação por parte dos ramalistas, da posição dos sujeitos coloniais e daqueles que haviam colaborado com a administração ou tinham permanecido passivos. Em 1940, partidários e adversários do Sheikh Ramallah se enfrentaram em uma razão de um assunto relativo ao pastoreio. Houve aproximadamente 400 vítimas nessa disputa. O poder colonial sensibilizou-se e condenou o marabuto à deportação, primeiramente na Argélia e em seguida na França, onde ele morreria em 1943. Uma consequência inesperada desse movimento foi a retificação das fronteiras entre a Mauritânia e o Sudão francês, em detrimento deste último, porque era desejado que os ramalistas de Rodf estivessem subordinados a uma administração única. Os primeiros movimentos sindicais e a nova política. Como observado é no Senegal que apareceram os primeiros indícios de agitação política no quadro de 4 comunas, Blaise Diagne, subsecretário de Estado nas colônias e patrono da exposição colonial em Paris, nos idos de 1931, morreria em 1934. Uma oposição se manifestara contra ele nos anos 20, originária do movimento Jovem Senegal, animado por Tchekoura Diop. A oposição denunciou a exploração colonial na qual Blaise Diagne aparecia como um agente, mas na realidade os defensores desta posição acomodar-se-iam muito bem no posto de Diagne em suas funções. Essas lutas políticas situar-se-iam na forma estrita no âmbito das 4 comunas. Diagne, tanto quanto seus oponentes, pouco se preocupava com o restante do Senegal, sem citar seu descaso diante de outros países da África Ocidental. Em 1928, Galandou Diouf, prefeito de Rufisque e tenente de Diagne, se voltou em oposição a este último e se apresentou contra seu patrão. Ele era apoiado por um jornal de Dakar, Periscope Africain. Primeiramente derrotado, ele seria eleito deputado na Assembleia Nacional em 1934, com a morte de Blaise Diagne. Nenhum programa político colocado de fato em questão Nenhum programa político colocava de fato em questão o sistema colonial. Nas outras colônias francesas, o Daomé também exercia uma importante influência sobre a classe média. Numerosos jornais lá eram publicados segundo procedimentos artesanais. Em 1936, uma dúzia deles tiveram uma efêmera existência. Os mais notáveis eram La Voix de Daoméry, Le Courrier du Golfe du Bénin, Le Phare du Daoméry e L'Étoile du Daoméry. O aumento da resistência econômica africana e o desenvolvimento das negociações coletivas marcaram este período. Os primeiros sindicatos africanos se formaram no fim dos anos 30, após a promulgação do decreto de 20 de março de 1937. Que instaurava os contratos coletivos de trabalho e a eleição dos delegados representantes dos trabalhadores. Este mesmo ano constitui um ponto de inflexão em razão das greves sindicais ocorridas na África Ocidental. Durante a segunda metade do século XIX, a AOF e, sobretudo, o Senegal já haviam utilizado esta moderna arma do movimento operário, mas em 1937 e 1938 as greves ganhariam uma amplitude sem precedentes. O movimento sindical atingiria seu apogeu com a greve dos ferroviários de Thiès em 1938, em que os diaristas da Estrada de Ferro da Carniger
protestaram energicamente contra a situação a eles imposta. O poder colonial convocou o exército e os mortos e feridos alcançaram nas fileiras grevistas, respectivamente, 6 e 53 ativistas. Entretanto, a greve terminou com uma vitória dos trabalhadores. O governo aceitara a não aplicação de sanções, a supressão dos eventos ao direito de associação, o exame das reivindicações e a indenização das famílias das vítimas. O Ministério das Colônias contabilizou entre 1937 e 1938 38 greves no seio da AOF, dentre as quais 13 em Dakar, 3 no Senegal, fora de Dakar, 2 no Sudão, 7 na Guiné, 2 no Sudão francês, 7 na Guiné e 8 na Costa do Marfim. O mais violento enfrentamento aconteceu em Tiaroye, no ano de 1944, causando numerosas vítimas fatais. A atividade sindical se desenvolveu principalmente à margem dos partidos, embora sob a égide do governo da Frente Popular. Todavia, é preciso notar a criação do Partido Socialista Senegalês pelo advogado Lamine Gueye em 1935, organização dirigente de campanhas contra o deputado Galandou Diouf, sucessor de Diagne. Os partidos operários franceses se esforçaram para se instalar no Senegal, Os partidos operários franceses se esforçaram para se instalar no Senegal, intuindo assim usufruir do avanço da Frente Popular. A guerra colocaria em um termo a estes debates políticos na África. A Conferência Brazzaville. Em 1943, após o desembarque dos aliados na Argélia e no Marrocos e a derrotada das forças armadas das potências do eixo na África do Norte, o Comitê Francês de Libertação Nacional do General de Gaulle se instalou na Argélia. Ao menos no que tange ao Império Francês, a era do fascismo encontra o seu ocaso. Uma após a outra, as colônias africanas se livraram do regime de Vichy e se aliaram ao general de Gaulle, com o intuito de salvar o império colonial, dele extrair novos recursos. O comitê convocou em fevereiro de 1944, uma conferência em Brazzaville. Esta conferência definiria os princípios da política no pós-guerra, enquanto as forças coligadas contra Hitler se preparavam para a vitória sobre o fascismo. Superestimou-se em muito o alcance dessa conferência em relação ao destino das colônias. Tratava-se, obviamente, do fim dos excessos fascistas, mas a conferência não tinha, em hipótese alguma, o objetivo de inaugurar uma nova era para os sujeitos colonizados. Muito em contrário, ela tensionava melhor estabilizar o sistema e preservá-lo das influências externas, especialmente americanas. Ela foi denominada a Conferência Africana Francesa de Brazzaville, o que reflete suficientemente as intenções dos organizadores. O general de Gaulle compreendera que, para continuar a pedir aos africanos uma contribuição de guerra de mais em mais pesada, seria necessário prometer mudanças. Não poder-se-ia doravante por muito tempo falar em liberdade e democracia, negando aos africanos esses direitos fundamentais. Ele declarou: na África francesa, como em todos os territórios onde homens vivem sob a nossa bandeira, não haveria nenhum progresso digno de nota se, em sua terra natal, esses indivíduos não pudessem, moralmente e materialmente, dele tirar proveito, e se estes mesmos elementos não pudessem se elevar, pouco a pouco, em níveis que lhes tornassem capazes de participar em seu próprio país da gestão de seus próprios assuntos. É dever da França proceder de forma a concretizar tudo isso. Tal é o objetivo em direção ao qual nos devemos orientar. Nós não nos dissimulamos a extensão dessas etapas. Nesta declaração, o chefe da França livre não chegaria ao ponto de proclamar o direito dos povos à autodeterminação, apesar da sua alusão, especialmente ao afirmar participar em seu próprio país da gestão de seus próprios assuntos. Deve ser sublinhado que a Conferência de Brazzaville foi, antes de tudo, uma reunião de militares de altos funcionários.
Ela foi presidida pelo comissário das colônias René Pleven e dela participaram os governadores gerais da AOF e da AEF e de Madagascar. Notáveis coloniais, bem como representantes do comércio, da indústria e das missões. Fora tomado devido cuidado em dela isolar qualquer comunista, mas o traço de maior significado consistia na absoluta ausência de representantes africanos. Mesmo livre do seu fascismo, o colonialismo europeu ainda permanecia racista. A Conferência de Brazzaville estabeleceu um princípio: os fins da obra de colonização executada pela França nas colônias descartam toda a ideia de autonomia e qualquer possibilidade de evolução fora do bloco do Império. A eventual constituição, mesmo longínqua, de um autogoverno nas colônias deve ser suprimida. Nada seria mais claro, permanecendo o princípio da soberania colonial eternamente inatingível. Os africanos não poderiam esperar chegar ao autogoverno ou à independência. A conferência propusera, entretanto, dotar as colônias de uma Assembleia Federal e ela se preconizou respeito aos costumes africanos, por um lado. Ela também se opôs, por outro, ao uso das línguas africanas no ensino. Retenhamos simplesmente que as autoridades coloniais haviam reconhecido a necessidade de mudanças, mas nenhum dos participantes desta conferência podia imaginar a rapidez com que a África faria o seu ingresso no cenário internacional, muitos meses após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, no momento de os princípios de Brazzaville constituir-se-iam em um dos mais rígidos entraves a impedir as autoridades francesas de compreenderem os profundos movimentos desenrolados na África e de assimilarem a vontade da população em se desfazer do jugo colonial. Mesmo o traumatismo causado pela ocupação nazista não levaria a França à compreensão de quão nocivo era o imperialismo, ao menos até então. Conclusão. Como as tendências fascistas na Europa de 1935-1945 teriam elas pesado na evolução dos impérios francês, português e espanhol? Neste capítulo, esforçamo-nos em demonstrar primeiramente que os excessos dos partidos de direita na Europa não teriam senão agravado os problemas africanos e provocado uma reação africana igualmente que a profunda natureza do colonialismo europeu já seria caracterizada pelo racismo, pela exploração antes mesmo da ascendência na Europa do totalitarismo nos anos 30 e finalmente que esta natureza não seria mudada com o fim da era fascista. Em seu conjunto, a década de 1935-1945 marcara antes a sobremaneira o nacionalismo africano e comparativamente os seus efeitos sobre as políticas coloniais europeias. O racismo europeu e a exploração imperial permaneceram quase idênticos, ao passo que a África se encontrava cada vez menos disposta a tolerar sua própria humilhação. Este período viu-se cristalizar em novas formas de resistência africana, notadamente movimentos políticos, uma ebulição religiosa cultural e uma nova atividade sindical, um crescimento dos movimentos grevistas, bem como a aparição do jornalismo político africano. A Segunda Guerra Mundial teve um papel particularmente importante como catalisadora. Este conflito não ensinou a Europa a ser menos imperialista, mas instruiu a África no sentido de ser mais nacionalista. E neste último continente também estimulou a tomada de consciência política. As massas camponesas esgotadas pelo esforço de guerra escutaram com especial atenção os dirigentes surgidos muito rapidamente no momento da eleição de deputados negros para a Assembleia Nacional Francesa. O sistema colonial se tornara tão intolerável a ponto de permitir o combate lado a lado com o colonizador em prol da liberdade. A efervescência ganhara toda a África tropical. Os sobressaltos, greves, manifestações e revoltas revelariam o caráter dos tempos do pós-guerra, nitidamente distintos do imobilismo próprio ao período precedente, com o nascimento dos partidos políticos como o Rassemblement Démocratique Africain, de Félix
de Félix Houphouët-Boigny, em 1946, a África tropical entrara bruscamente no ciclo das lutas de libertação iniciadas nas colônias francesas desde 1945. As colônias portuguesas e espanholas, atrasadas em sua evolução social e econômica, sairiam pouco a pouco de sua letargia, mas ao interditar qualquer possibilidade de organização política ou sindical, os regimes fascistas nas metrópoles haviam eliminado qualquer possibilidade de aprendizado da vida política. Entretanto, o despertar dos povos dessas colônias ecoou mais tarde com tamanho impacto que desestabilizaria a ditadura de Portugal, contribuindo para a libertação do próprio povo português.